Bom, André, como é possível isso, a gente ter esses problemas de desigualdade tão grande numa cidade que deveria ser diferente? Afinal, é o terceiro orçamento da União, né? Isso não devia acontecer. E por que acontece isso, André? Porque não há priorização nos recursos, você não dá prioridade para o dinheiro. É isso que eu estou falando, quer dizer, 100 milhões, não põe fonte luminosa, põe em coisa prioritária, e assim várias outras coisas. Quando eu estive na prefeitura, na gestão de 2005, eu fiquei até 2009, nós fizemos quase 320 mil habitações em urbanização de favelas, que aí é colocar saneamento, colocar rua, colocar estrutura de bairro, transformar as favelas em bairro. Você quer ver, por exemplo, Datena, Paraisópolis, metade está urbanizada, que nós fizemos, depois isso foi paralisado. Eu fui outro dia tentar filmar isso, foi a Paraisópolis, 4 semanas atrás, cercaram o meu carro lá dentro, armados, e me disseram que não se anda em Paraisópolis sem ordem do chefe. Eu achei isso, por exemplo, isso é grave na cidade. Como é que você pode precisar de ordem do crime organizado, ou sei lá eu de quem, para entrar dentro de um bairro da cidade? Esse é outro assunto grave na cidade, que nós estamos vendo o crime avançar com certa facilidade, certa omissão por parte de quem deveria estar preocupado. Eu, pelo menos, me preocupo muito com isso. Você não pode deixar territórios livres do crime, né? Isso é um negócio que não faz sentido nenhum. Olha, pelo menos 3 candidatos foram abertos em criticar e dizer e denunciar da participação do crime organizado do transporte público de São Paulo. É do PCC mesmo. O Arthur Duval ontem foi bem claro, o Boulos falou outro dia, a Joyce falou outro dia. Que conhecimento você tem desse caso e se há fundo de verdade nisso mesmo? Olha, Datena, eu não gosto de acusar sem você ter provas, eu não tenho como provar, mas a gente percebe que tem coisas muito estranhas. Isso existia muito na época, principalmente no período de pirueiros. Esses pirueiros se transformaram em cooperativas e depois se transformaram em empresas. Quem são os donos hoje das empresas, eu não sei, não posso acusar. No caso do transporte, o que eu vejo é que você tem um avanço por exemplo, um exemplo típico, que eu, quando tive na prefeitura, era muito criticado, mas não deixava de jeito nenhum. Você tem a região do Bom Retiro e Campos Elíseos, hoje ocupada pelo tráfico. É um território livre para venda e consumo de drogas. No meu período, isso não acontecia, porque nós ocupamos a região. Quer dizer, fechamos, você deve lembrar que eu emparedei os hotéis, emparedei bares, ferro-velhos que compravam coisa, ou seja, não tinha moleza, eu era muito xingado, tudo bem, mas eu tinha uma convicção que o bairro não ia ficar refém nem dos traficantes e nem dos dependentes. Os dependentes precisavam ser tratados, cuidados, e isso é uma obrigação do poder público. Bom, esse é o papel do Estado. A partir do momento que o Estado não ocupa a posição, quem ocupa normalmente é gente de má fé. Não é isso? Exatamente. Então, os problemas da cidade é um negócio, Datena, que são problemas reais, são problemas concretos. Não adianta a gente também ficar fazendo bravata daqui, bravata de lá. Você precisa ver o problema e precisa resolver o problema. E assunto cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa. Não dá para você não morar aqui e achar que remotamente você vai ser prefeito, ou não conhecer a cidade e vai ser prefeito. Tem que conhecer a cidade, conhecer o problema, tem que ter experiência de administração pública. É importante, porque senão você entra numa gelada e põe a população numa gelada. Então, eu tenho visto, aprendi, fiquei 5 anos aqui dentro da prefeitura, 20 anos de administração pública, eu tenho paixão pela minha cidade. Ser prefeito tem muito mais a ver com dedicação, paixão e vocação do que por pura ambição. Isso é uma coisa que não funciona bem, e que São Paulo tem problemas muito graves. Não é aquela cidade bonitinha, todo mundo gosta de falar, acolhedora, não é uma cidade de história em quadrinhos, ela tem um lado bom, só que nós temos que tentar transformar toda a cidade nesse lado bom. Mas a cidade real, a São Paulo da periferia, do centro,
da cidade à noite é muito difícil, muito complexo. Agora, dá para resolver? Dá para resolver, porque a cidade tem orçamento, tem arrecadação, mesmo com pandemia, Datena. Até 30 de julho, o orçamento foi 7% acima, a arrecadação 7% acima do ano passado. Eu vi outro dia o prefeito falando que tinha um candidato que não entendia de finanças públicas. Entendo mais do que ele, se for a mim a crítica. A prefeitura estava com recursos, dia 30 de julho, 18 bilhões em caixa, 9 bilhões comprometidos, e os outros 9 estavam livres, eu não sei se já comprometeram agora. Então, dinheiro tem. A crítica é com relação a dizer que não. O dinheiro estava assim. E eu sei que não sobra dinheiro, claro que não sobra dinheiro. Você tem que dar prioridades. E nós temos que atacar problemas sérios, discutir problemas sérios. Não dá para discutir, por exemplo, Parque Minhocão a essa altura do campeonato.